Durante séculos, a Irlanda foi um dos países mais pobres da Europa. Mas então algo incrível aconteceu. A economia irlandesa explodiu. Hoje, a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo, superando até países como Suíça, Catar e Emirados Árabes. Todo mundo diz que a Irlanda vai muito bem, mas a verdade é que nem todo mundo concorda. Cerca de 70% dos jovens está pensando em abandonar o país, principalmente por causa da situação econômica. Mas como é possível? Por que as pessoas estão descontentes em um dos países mais ricos do mundo? Acontece que a história de sucesso da Irlanda não é tão perfeita quanto parece. Neste vídeo, entenderemos como a Irlanda passou da pobreza à riqueza. E é importante conhecer um pouco o contexto que há por trás dessa história. Durante grande parte de sua história, a Irlanda teve uma reputação totalmente oposta à que tem hoje. Primeiro como parte do Reino Unido e depois como país independente, a Irlanda era considerada pobre, com uma economia predominantemente agrícola e subdesenvolvida. Sua economia dependia em grande medida do comércio com o Reino Unido, e muitas pessoas tentavam escapar da pobreza, emigrando do país, o que não ajudava a sua situação econômica. A situação não melhorou muito com o tempo. No final da década de 1980, a Irlanda ainda era um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Mas, finalmente, encontrou a fórmula do sucesso. A Irlanda fazia parte da União Europeia, um bloco de países que compartilham um mercado único, no qual as empresas podem vender a todos os Estados-membros, pagando impostos em apenas um deles. A Irlanda adotou a estratégia de se tornar um centro onde as empresas estrangeiras a escolhessem para fazer negócios na União Europeia. Para atrair essas empresas, a Irlanda aplicou uma combinação de impostos baixos e incentivos econômicos. Pouco depois, grandes empresas americanas como Dell, Microsoft e outras optaram por estabelecer sua residência oficial europeia na Irlanda. Não porque fosse um grande mercado, mas porque economizariam muito dinheiro em impostos. Os impostos arrecadados pela Irlanda impulsionaram sua economia como nunca antes. Nas décadas de 90 e 2000, cresceu a um ritmo comparável ao de economias como Singapura ou Coreia do Sul, e foi apelidada de Tigre Celta. Agora eu tenho uma pergunta para você. Quer desbloquear o segredo para conversas irresistíveis com mulheres? Imagine conquistar de forma fácil a mulher que você quiser. Com o nosso guia exclusivo de 42 técnicas, você vai aprender a iniciar conversas com confiança, carisma e naturalidade. Descubra métodos comprovados que transformam a ansiedade em maestria social. Não deixe a insegurança dominar suas interações. Junte-se a mais de 1000 pessoas obtiveram resultados e dê o primeiro passo rumo à confiança inabalável. Acesse o material no comentário fixado agora mesmo. Então, em 2008, a Irlanda enfrentou uma crise econômica mundial. E sua resposta foi intensificar essa estratégia de baixa carga fiscal, chegando quase a zero impostos. A Irlanda se tornou, de fato, um paraíso fiscal mundial, onde muitas empresas americanas começaram a tributar todos os seus lucros mundiais na Irlanda, onde pagavam muito poucos impostos. A Irlanda acabou com um pequeno pedaço de um bolo gigantesco e emergiu da crise como um fênix celta, crescendo mais rápido do que nunca e superando praticamente todos os outros países. Diferentemente da maior parte de sua história, a Irlanda viu sua população crescer, pois as pessoas já não abandonavam o país. Ao contrário, muitos trabalhadores tecnológicos bem pagos chegavam para trabalhar nas grandes empresas tecnológicas. E a Irlanda desfrutava de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e seu milagre econômico. No entanto, surge a paradoxa. Se tudo vai tão bem, por que tanta gente quer ir embora? Bem, a história de sucesso da Irlanda começa a desmoronar quando se olha mais de perto. No ano passado, uma pesquisa revelou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos consideram seriamente abandonar o país porque não estão satisfeitos com a qualidade de vida. E uma das razões é a crise imobiliária que a Irlanda atravessa. A Irlanda enfrenta, há alguns anos, uma crise de habitação notoriamente grave, devido a políticas governamentais que dificultam a construção de habitações urbanas densas e facilitam a oposição e o impedimento de novas construções.
O resultado é uma escassez crítica de habitações que as torna inacessíveis para a maioria das pessoas. Há um ano, só havia 850 habitações para alugar em todo o país, que tem uma população de 5 milhões de habitantes. Isso deu lugar a cenas estranhas, como centenas de pessoas fazendo fila nas ruas de Dublin para dar uma olhada em um apartamento disponível para alugar. Apesar da crise de habitação que se arrasta há vários anos, das inúmeros protestos e das promessas do governo, pouco foi feito para resolvê-la. No entanto, a habitação é apenas um exemplo de um problema mais amplo. A Irlanda está, em muitos aspectos, surpreendentemente mal administrada, com falhas na construção de infraestruturas básicas e na gestão de serviços públicos essenciais. O país tem dificuldades para construir estradas e infraestruturas energéticas, e seu sistema de saúde está constantemente saturado e sem recursos financeiros básicos. O paradoxo aqui é que, apesar do antecessor histórico econômico e da brilhante reputação da Irlanda, a realidade não parece estar à mesma altura. Uma possível explicação é que a riqueza da Irlanda não é tão real como parece, e o milagre irlandês pode não ser tão certo. Expliquemos melhor. A Irlanda tem um PIB per capita extremamente alto, que é o indicador mais utilizado para avaliar os resultados econômicos de um país. Poderia parecer que a economia irlandesa está muito à frente das demais. No entanto, quando se observam outras estatísticas, as coisas começam a parecer estranhas. Por exemplo, o salário médio é relativamente alto, mas não está em consonância com o PIB. De fato, o salário médio na Irlanda é inferior ao da maioria dos países escandinavos e é similar ao de países como Holanda, Bélgica ou Áustria. E, no entanto, o PIB per capita da Irlanda é significativamente superior ao desses países, aproximadamente o dobro. Outras estatísticas também mostram uma tendência similar. Por exemplo, a renda familiar disponível, que mede quanto dinheiro as pessoas realmente têm à sua disposição, situa a Irlanda abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande diferença entre os dados que mostram quão rica parece ser a Irlanda e a riqueza real das pessoas. Portanto, resulta em uma teoria amplamente reconhecida por muitos economistas, mas negada pelo governo irlandês. A Irlanda não é tão rica quanto parece no papel. E isso se deve, em parte, a que o PIB irlandês está impulsionado principalmente por empresas mundiais que transferem seus lucros para a Irlanda. Embora esses lucros não tenham sido gerados na Irlanda, essas empresas não são irlandesas. E os lucros saem do país sem realmente entrar na economia irlandesa. A isso se tem batizado com o termo economia doente, uma economia na qual o PIB do país não reflete a realidade econômica. Na realidade, a Irlanda não pode ser considerada um país rico, mas seu modelo econômico específico pode ser descrito como uma história de duas Irlandas, uma rica e outra pobre. Embora as estatísticas do PIB possam sugerir que a Irlanda está prosperando, a realidade é que o irlandês médio não se parece em nada com o desenvolvedor de software do Google que trabalha para grandes empresas tecnológicas. Essas empresas só empregam uma pequena parte da mão de obra irlandesa, enquanto a maioria das pessoas trabalha na economia doméstica da Irlanda, que não está relacionada com as grandes tecnológicas e ganha muito menos dinheiro. Enquanto a Irlanda se destaca no palco global por sua economia e a atração de grandes empresas, uma revolução silenciosa vem acontecendo: a ascensão da economia digital. Com o Vale do Silício Europeu se formando em seu quintal, a Irlanda não é só casa de gigantes da tecnologia, mas também um berço fervilhante de inovação e startups. Esse movimento tem um lado brilhante, promovendo empregos de alta qualidade e colocando a Irlanda na vanguarda da tecnologia global. Mas e aí? Será que todo mundo está surfando nessa onda de prosperidade? A real é que essa revolução digital também trouxe desafios. Enquanto alguns se dão bem, trabalhando em empregos dos sonhos, com salários que nunca imaginaram, outros sentem que estão ficando para trás. O custo de vida nas cidades disparou e a pressão sobre serviços públicos e infraestrutura aumentou, deixando claro que nem todos estão colhendo os frutos dessa era digital. Esse cenário tem provocado debates intensos sobre o futuro da Irlanda. Como equilibrar essa nova economia, garantindo que a inovação beneficie a todos, não só uma elite? E mais,
Como fazer para que essa transformação digital não apague a rica cultura irlandesa, mas sim que a tecnologia e tradição andem lado a lado, construindo um futuro onde a Irlanda continue sendo um país de oportunidades para todos. Enquanto a Irlanda rica recebe a maior parte da atenção, a pobreza que persiste, em grande medida, fora de foco, retrata a realidade cotidiana da maioria das pessoas. Além disso, a contabilidade mágica oculta muitos defeitos da economia irlandesa que seriam imediatamente visíveis de outro modo. Por exemplo, a Irlanda tem uma das dívidas nacionais mais altas do mundo. Mas como a dívida nacional é usualmente comunicada em relação ao PIB do país, isso passa despercebido. Por agora, parece que a Irlanda vai bem, mas quando se deixa de lado o PIB, percebe-se que a situação não é tão boa como parece. O economista Aaron Levenstein disse uma vez: "As estatísticas são como os biquínis. Sugerem muito, mas ocultam o essencial." Até agora, a Irlanda conseguiu ocultar a verdadeira natureza de seu suposto milagre econômico. No entanto, esta situação pode não durar muito mais. A luta contra os paraísos fiscais está se intensificando, e os dias nos quais a Irlanda podia arrecadar impostos das grandes empresas estrangeiras podem estar chegando ao fim. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.